Tá, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Aleluia. Hoje é a nossa festa da colheita. E você que está nos visitando pela primeira vez, tem gente que está nos visitando pela primeira vez, levante as suas mãos. Sejam bem-vindos, bem-vindo. Tem mais, seja bem-vindo, seja bem-vindo. E essa é uma prática nossa, isso é uma prática bíblica. Todo semestre nós fazemos a nossa festa da colheita. Como o Felipe falou, e todo final de semestre, ou aliás, todo final de ano, nós também fazemos a nossa festa das primícias, que também é bíblico. E toda festa tem comida para se comer, porque senão não é festa. Mas nós nos apresentamos comida para o Senhor, nós apresentamos frutos. Quem são os frutos? São aqueles que o Senhor nos deu nesse semestre. Nós crescemos muito, muito mesmo nesse ano de 2025, creio que nós vamos crescer muito mais no ano de 2026, e a festa da colheita é justamente para celebrar e para agradecer ao Senhor o que Ele fez conosco, os frutos. E eu não sei se você sabe, na Bíblia, a festa da colheita, a gente acha que Deus é um Deus pacato, que não gosta de festa. Ele gosta de muita festa. Muita festa. A palavra de Deus fala que quando uma pessoa se converte, alegria nos céus. E é interessante que lá no Velho Testamento existiam festas que entrou no âmbito da lei. Tem que fazer festa. Não existe essa possibilidade de não haver festa da colheita. O que é a festa da colheita? A festa da colheita, geralmente, ela é feita no final da colheita. E o que é a festa das primícias? A festa das primícias, onde as pessoas vêm e tragam também seus frutos, são os frutos do início da colheita. Mas é interessante que essas duas festas, tem outra também, uma mais importante, mas são festas que não existia opção de fazer ou não, tem que fazer, porque era uma ordem do Senhor. O Senhor fala, olha, quando eu der a terra para vocês, vocês vão celebrar a festa da colheita. Porque a festa da colheita, na verdade, simplesmente é um ato de gratidão, onde o Senhor está fazendo, porque é o Senhor que fez, não somos nós. Então, quando nós falamos aqui de festa da colheita, nós simplesmente estamos fazendo algo por fé, porque a festa da colheita simplesmente é o sinal falando, eu vou dar fruto. Eu vou dar terra, eu vou dar bênção, eu vou dar o vigor, eu vou dar saúde, eu vou liberar a bênção, e vocês no final de cada colheita, vocês vão apresentar os seus frutos, que na verdade é símbolo de gratidão, de que eu sou a bênção e que eu tenho abençoado vocês. Então não existia a possibilidade de não fazer a festa da colheita, porque tudo que Deus entra e tudo que Deus faz, cresce e multiplica, e dá fruto. É o seu sentimento, é o nosso sentimento hoje, nessa festa da colheita, de gratidão. Mas eu gostaria de ler aqui um versículo, lá em Êxodo capítulo 34, verso 22. Hoje, como é festa, vai ser algo diferente. A gente vai apresentar os frutos e os novos líderes. Também guardarás a festa das semanas, que é a das primícias, e a festa da colheita no fim do ano. Deixa eu falar uma coisa para vocês, é interessante que na Bíblia, a festa da colheita e a festa das primícias, uma coisa está ligada à outra. Mas eu quero falar da festa da colheita primeiro, para depois falar da festa das primícias, que tem a ver com a nossa festa do final do ano. Se você não tem nada marcado, coloca na sua agenda. Eu vou passar a virada do ano orando ao Senhor. Do dia 31 para o dia 1º, nós vamos estar aqui buscando ao Senhor. Essa vai ser a nossa oferta das primícias. Você vai escrever sua cartinha de agradecimento, você vai escrever seus alvos, trazer sua oferta, e nós vamos apresentar isso no dia da virada, e depois nós vamos ter muita festa, aí vai ter comida, aí você vai se reunir, vai com a sua família, vai com a sua rede. Mas o que significa essa festa da colheita? A festa da colheita, como eu falei, a festa da colheita sempre, ela era feita no final da colheita, e era questão agrícola. Então no final de toda a colheita, a palavra de Deus fala que os filhos de Deus, eles deveriam celebrar uma festa, geralmente era final de semana, um dia, e essa festa, eles tinham que trazer o quê? Frutos. Que fruto, pastor, que eles tinham que trazer? Na verdade, era fruto que foi semeado no início da festa da colheita, e esse fruto, na verdade, é o símbolo do quê? É símbolo de gratidão.
Esse fruto é símbolo de reconhecimento. Deus fez na minha vida. Deus abençoou. Diante de tanta adversidade, o Senhor promoveu a bênção na minha vida. Essa é a festa da colheita. Então a festa da colheita é uma ação de graças. É o reconhecimento de quem é Deus nas nossas vidas. Lá tem um versículo em Salmos e fala: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. E também, qual que é a importância de você fazer ações de graças e trazer seus frutos? Porque o fruto é símbolo de gratidão. É o símbolo de gratidão. Celebra a fidelidade ao Senhor, alegria, comunhão e reconhecimento que Deus nos sustenta. Esse é o objetivo da festa da colheita. E eu não sei se você sabe, aliás, eu queria começar, na verdade já começamos, eu queria na verdade a continuidade nessa festa, como nós falamos, apresentando os nossos frutos. Nossos frutos são as vidas que nós ganhamos nesse semestre. E eu queria chamar aqui todos aqueles que foram ganhos, que foram batizados, ou estavam desviados, voltaram para os caminhos do Senhor nesse semestre. Eu gostaria de convidá-lo a vir aqui na frente, que eu quero orar por você. Você é o fruto dessa festa, você é o fruto da gratidão. Então você que foi ganho esse semestre, você que desceu as águas esse semestre, você que estava desviado dos caminhos, voltou, eu gostaria que você viesse aqui à frente, eu quero orar por você, porque você é o fruto desse semestre. Se tem gente aí que está com vergonha, você que é líder de célula, pega ele e vem com o seu fruto. Não precisa ter vergonha não. Eu sei que tem muitas pessoas que já foram viajar por conta do Natal. Aleluia, glória a Deus. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé. Eu gostaria que os líderes viessem aqui orar por esses frutos. Tem mais gente vindo. Aleluia. Aleluia. Eu quero falar aqui para essas pessoas que chegaram esse semestre. Eu não sei se você sabe, tudo que Deus faz é por conta de um propósito. Assim como nós não escolhemos o nosso pai, nós não escolhemos também os nossos filhos, e nós não escolhemos as conexões que Deus coloca em nossas vidas. Mas quando Deus ele quer abençoar uma pessoa, quando Deus quer desafiar, abençoar, prosperar uma pessoa, você pode ter certeza, Ele sempre conecta ao seu corpo. Deus ele sempre conecta a sua igreja, quando Ele quer abençoar uma pessoa. Eu quero dizer para você que o motivo dessa festa é você. Você é o fruto, você é o símbolo da gratidão que nós temos ao Senhor, porque nós crescemos. Fizemos também uma festa semelhante hoje, na parte da manhã também tiveram outros frutos, mas nós queremos apresentar você ao Senhor. Você é fruto da nossa oração. Você é fruto daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E vai continuar fazendo através da sua vida também. Amém? Gostaria que a igreja estendesse as suas mãos sobre esses frutos, sobre a vida deles. Eu gostaria que vocês abençoassem. Amém? Senhor, nós queremos te dar graça, Senhor, por cada uma, Senhor, dessas vidas, Senhor, que se converteram, Senhor, tiveram um encontro com o Senhor, foram marcados pelo Senhor, que hoje estão inseridos em alguma célula, Senhor, que hoje de alguma forma foram abençoados, foram conquistados, Senhor, esses frutos, Senhor, na verdade, é uma expressão de gratidão que nós temos para o Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, porque essa terra é fértil, obrigado, Senhor, porque essa terra é fértil, e tem gerado frutos segundo a nossa espécie. Senhor, nós consagramos esses frutos ao Senhor, e queremos declarar no nome de Jesus, Senhor, que também essa é o princípio da semente para a próxima festa da colheita. No nome do Senhor Jesus, abençoamos, guardamos as suas vidas, guardamos as suas histórias, declaramos que, Senhor, que nessa casa eles vão crescer, vão avançar em conhecimento, em sabedoria, em experiências no Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia.
Glória a Deus, pode se assentar. Aleluia. Como eu falei, a festa da colheita. A festa da colheita, só se sentar. A festa da colheita, ela é feita no final da colheita. Como nós lemos aqui em Êxodo capítulo 34, existiam duas festas, a festa da colheita e a festa das primícias. E depois que se encerrava a festa da colheita, é interessante, meses depois era feita a festa das primícias. Por quê? Se encerrou uma colheita, se encerrou um ciclo e começou um outro ciclo. E esse ciclo que se começou também é uma expressão de gratidão. Agora, uma gratidão de fé, de reconhecer que o Senhor vai continuar me abençoando. Então, as primícias têm a ver com frutos, tem a ver com os primeiros frutos que você vai trazer ao Senhor. Então, na verdade, hoje aqui, nós estamos encerrando um ciclo, estamos encerrando o ciclo de 2025, nós estamos iniciando um ciclo que é o ciclo de 2026, que vai ser também um ano de muita frutificação, muito crescimento, é o ano da multiplicação. Mas a festa das primícias, ela tem um significado muito importante para mim e para você. Por quê? Porque é como se fosse um ciclo. Se não tem festa das primícias, se não tem festa da colheita, se você não traz os seus frutos nessa festa, qual a consequência? A consequência é que não vai haver crescimento. A consequência é que não vai haver frutificação. A consequência é que não vai haver provisão. Porque na verdade tudo é um ato de fé. Deus deu tudo, tudo vem dele, tudo vai para ele. E a festa das primícias acontece logo na sequência da festa da colheita. E como eu falei, a nossa festa das primícias vai começar do dia 31 para o dia 1º, mas a festa hoje das primícias, naquela época era um ato natural, era algo agrícola, era algo natural, você tinha que semear e você tinha que colher. Hoje não. A nossa festa das primícias, nós semeamos a nossa semente com palavras. Espiritualmente falando, essa oferta aqui, esses frutos que apareceram aqui, agora que nós oramos, na verdade, elas vão ser semeadas para a próxima colheita, que é a colheita da festa das primícias. E o que é a festa das primícias? É você semear, é você colocar diante do Senhor aquilo que você deseja para o próximo semestre, ou para as próximas colheitas. Isso que chama-se o quê? Reconhecimento, gratidão, fé, confiança no Senhor. Eu não sei se você sabe, como eu falei, na festa da colheita você traz aquilo que você colheu. E na festa das primícias, você vai semear aquilo que você gostaria de colher. Tudo isso no começo da colheita. Eu gostaria aqui de falar aqui rapidamente. Nós estamos no ano da multiplicação. E eu não sei se você sabe, você é uma bênção. Você sabia que você é uma bênção? Fala para a pessoa que está do seu lado, você é uma bênção. E eu não sei se você sabe, a primeira menção de bênção na Bíblia, ela está associada ao quê? A multiplicação. Ela está associada ao quê? A fecundidade. Lá em Gênesis capítulo 1, o que o Senhor fala para Adão e para Eva? Vocês são uma bênção, sede fecundos e multiplicai. Então, a primeira menção de bênção na Bíblia está associada ao quê? A multiplicação. Então, tudo que é saudável, deixa eu te falar uma coisa, cresce. Então, nós estamos começando o ciclo. Agora nós estamos preparando a nossa oferta para a festa das primícias. E essa festa e essas sementes, elas são geradas através como? Através de palavras. Você agora precisa semear no coração do Senhor aquilo que você deseja em fé.
Mas é interessante, como eu falei aqui, a primeira menção de bênção na Bíblia está associada ao quê? À multiplicação. Tudo que Deus quer e tudo que Deus fez foi feito para multiplicar, foi feito para crescer. É interessante que se você for ver um milho, se você semear 1 grão de milho, na primeira colheita, eu não sei se você sabe, geralmente um grão ele gera na primeira colheita, ele gera o quê? Geralmente mais ou menos 1000 espigas de milho. E é interessante que na segunda geração da colheita desses milhos, é mais de 1 milhão de milhos. E por quê? Porque é isso que está no coração do Senhor, multiplicação, crescimento. Então quando Deus ele abençoou o homem, ele abençoou a mulher, foi em que sentido? Cresça, avance, multiplica. O que ele faz? Seja fecundo. O que é ser fecundo? É você trabalhar, é você guardar a terra, é você trabalhar para aquilo que Deus colocou sobre a sua proteção, sobre a sua autoridade. Cresça, para que você resista, para que você guarde, e que no final é Ele que vai dar o crescimento. Então a bênção de Deus sobre a sua vida tem um objetivo: te levar a crescer, te levar a multiplicar. E isso fala de todas as áreas da sua vida. Você precisa, Deus primeiro, Ele acrescenta um parceiro do seu lado. Quem é esse parceiro? Geralmente é o seu cônjuge. Aí depois que o Senhor já acrescenta um parceiro, aí você precisa o quê? Multiplicar a sua família. E a multiplicação começa quando? Começa quando você tem seus filhos. Mas é interessante que quando você casa, eu não sei se você é recém-casado, quanto tempo você está de casado, mas você casa, é recém-casado, de repente você viaja muito, você desfruta do casamento, mas chega uma hora que para assim, perdeu a graça, só está eu e meu cônjuge, não tem mais, não tem. Aí o que Deus faz? Ele fala assim: agora eu vou multiplicar esses dois. O que ele faz? Ele começa a dar filhos. Porque chega uma hora que o casal fala assim: não tem mais graça ficar viajando, só eu e mim. Geralmente é para a mulher, né? A mulher sempre, ela quer o filho primeiro do que o homem. Mas aí Deus vai lá e leva essa família a crescer. E depois que essa família começa a crescer, o que acontece? Aí vem os filhos. E aí o que consegue? Aí é o Senhor crescendo, porque a bênção do Senhor, o primeiro sinal da bênção estar na sua vida é crescimento, e aí você começa a crescer, aí vem os filhos, porque você estava casado, o que aconteceu? Parece que não tinha alegria, faltava alguma coisa para trazer alegria para esse casal. Eu já viajei uma vez por ano, eu já conheci tantas cidades do Brasil, eu já viajei ao mundo, eu ganhei dinheiro, e agora, mas parece que não tem aquela alegria, não está completa. Aí o Senhor, o que ele faz? Eu vou continuar te abençoando, você vai crescer. Aí ele vai lá e traz filhos. Aí chega uma coisa, o que acontece? Vem os filhos. Aí dizem que quando vem os filhos, você perde a paz e não vem a alegria. Vem a alegria, depois vem a paz. Mas, estou brincando. Mas aí vem os filhos. E aí quando vem os filhos, o que acontece? Deus ele precisa prosperar uma outra área da sua vida. Qual que é a área que ele precisa prosperar? A área financeira. Porque aí os filhos começam a crescer, e aí você começa a colocar na escola, você percebe que tudo é mais caro, e Deus vai levar você a crescer. Lembra que eu falei para você, tudo debaixo do propósito de Deus cresce. E tudo que está debaixo do propósito de Deus é abençoado. Por isso que o Senhor fala: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. E o Senhor, Ele entrou na sua vida para te abençoar, todas as suas decisões, e até decisões equivocadas e erros que você possa ter tomado, Ele vai converter em bênção na sua vida, porque Ele é bom, mas você é uma bênção. E o primeiro sintoma da bênção, o primeiro sinal da bênção do Senhor na sua vida, é te levar a crescer. Então deixa eu te falar, espere crescimento no ano de 2026, não queira nada além disso. Mas pastor, e aí eu quero compartilhar aqui, como que nós vamos fazer para crescer? Porque assim, eu quero contar aqui um contexto, existe um processo para você crescer, existe um processo para você se multiplicar, e o ponto de partida para você crescer e multiplicar é você valorizar o que você tem. É interessante que nós somos uma igreja que nós crescemos muito. Há 7 anos atrás nós éramos uma igreja com um pouquinho menos ou um pouquinho mais de 200 pessoas.
Hoje nós somos uma igreja que já passou dos 600 membros. Eu creio que até 2027 nós vamos ser uma igreja de milhares e mais de 1000 membros. Aí você fala assim, pastor, mas qual o segredo? Qual o segredo de tudo isso? O segredo de tudo isso é você reconhecer o que você tem, é você valorizar o que Deus te deu. E se você for ver a Bíblia, se você for ver também até o nosso contexto, porque a gente começou uma igreja com pessoas simples, com pessoas que não tinham habilidades, com pessoas que às vezes tinham tanto medo, receio, aí de repente começou a crescer, começou a ganhar corpo, e de repente as coisas aconteceram, foram festas após festas, e Deus moveu, e Deus fez um crescimento exponencial. Mas tudo isso começa, o ponto de partida, o segredo, é você valorizar e reconhecer o que você tem nas mãos. Porque o ponto de partida de toda multiplicação tem a ver com aquilo que você tem nas mãos. E a palavra de Deus fala lá em 2 Reis, capítulo 4, abre lá rapidamente, 2 Reis, capítulo 4, verso 2. Ali conta a história de uma viúva que perde o seu marido, e porque perdeu o seu marido, a palavra de Deus fala que seus filhos iam ser levados como escravos, e essa mulher desesperada, essa mulher endividada, ela simplesmente, no desespero, com tanta dívida, ela não tinha esperança, ela não sabia como que resolver as coisas da sua vida, ela não tinha expectativa para o próximo ano, aí de repente essa mulher falou assim, eu vou buscar o profeta do Senhor, eu vou atrás de Eliseu. Eliseu era um profeta, Eliseu aqui representava a Deus naquele contexto, e é interessante, que aquela mulher, ela fala uma mensagem emblemática, ela fala algo para o profeta, é o seguinte, Eliseu lhe perguntou, o que hei de fazer? Que muitas vezes o Senhor chega para você, às vezes você vem para o culto, e infelizmente ou felizmente, não, aliás, é felizmente, porque se você conhece que o Senhor está a resposta de todos os seus problemas, isso é alegria, mas assim, essa mulher ela foi para o Senhor, e é interessante que esse homem fez uma pergunta que o Senhor sempre faz para nós, quando você chega no culto desesperado com um problema, o que eu posso fazer por você? Porque quando você fala o que o Senhor pode fazer por você, é você reconhecer o poder de Deus. E esse homem chega e fala para a mulher, o que hei de fazer? Diz-me, o que tens em sua casa? Ela respondeu, a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. O que a mulher estava falando para o profeta? Eu estou com um problema muito grande, eu estou com uma dívida impagável, eu estou com um problema sério financeiramente, eu estou com um problema no meu casamento, eu estou com um problema de enfermidade. Muitas vezes nós chegamos diante do Senhor por conta de uma enfermidade, mas o Senhor só perguntou, o que você tem? E aquela mulher, ela falou assim, eu não tenho nada, e o que eu tenho é insignificante, o que eu tenho não é o suficiente para resolver o meu problema, o que eu tenho não é o suficiente para pagar as minhas dívidas, o que eu tenho não é suficiente para resolver o problema do meu casamento, o que eu tenho não é suficiente para abrir o que eu gostaria de abrir, o que eu tenho é insuficiente para multiplicar uma célula. Então, é interessante que para você experimentar a unção e a multiplicação, primeiro você precisa reconhecer e valorizar o que Deus nos deu, porque aquela botija de azeite foi o Senhor que deu para aquela mulher. E é interessante que talvez como aquela viúva, você possa considerar o que você tem hoje nas mãos insignificante para que Deus possa realizar o seu sonho. Às vezes você é um líder de célula e eu pergunto para você, vou perguntar não, já falo para você, no ano 2026 nós vamos multiplicar todas as nossas células. Aí você pode falar assim, pastor, eu não tenho nada, eu não tenho líder em treinamento, eu só tenho algumas pessoas que vêm para a célula e não querem compromisso de nada com o Senhor. Em outras palavras, o que eu tenho é insignificante para o Senhor multiplicar a célula. Pois é isso que o Senhor precisa que você faça, porque quando você reconhece o pouco que você tem, é você saindo da posição de querer fazer algo pela sua própria vida e colocando Deus na posição de fazer algo pela sua vida. A palavra de Deus fala que no final desse processo, aquela mulher pagou a sua dívida e teve azeite para ela viver o resto da sua vida.
Por quê? Porque ela reconheceu o que ela tinha, porque ela reconheceu, ela colocou nas mãos do Senhor e o Senhor multiplicou. Esse é o Deus que nós servimos. Ele pega o pouco que você tem nas suas mãos e multiplica de forma exponencial, ao ponto de você ver algo que naturalmente você não consegue fazer. E é interessante, que a pergunta para o Senhor, e a minha pergunta para você também é o seguinte: o que você quer para o ano de 2026? O que você deseja para o ano de 2026? O que você não conquistou nesse ano e deseja que 2026 possa conquistar? Que geralmente você sempre vai falar com base naquilo que você tem. Mas deixa eu perguntar para você, qual é um sonho que você deseja que o Senhor realize? Você que é um líder de célula, você deseja que a sua célula se multiplique? Você que está passando por uma enfermidade, qual que é o seu sonho? Você que está casado, qual é o sonho do seu casamento? Mas deixa eu te falar, da mesma forma que aquele profeta perguntou, hoje eu pergunto para você, o que você tem para que o Senhor possa realizar o seu sonho? Deixa eu te falar, o ponto de partida para que Deus possa multiplicar algo na sua vida, não é o que falta, mas é o que você tem. E não menospreze o que você tem. Pastor, eu só tenho uma célula de pessoas que não respondem. É isso que você precisa apresentar para o Senhor. Senhor, eu tenho um desejo de trocar a minha casa. Eu tenho um desejo de pagar o financiamento que eu fiz. E esse financiamento, pastor, ele está consumindo todas as minhas finanças. Qual é o seu desejo? Eu desejo que esse financiamento seja pago. O que você tem? Eu só tenho um salário mínimo para pagar uma conta que, naturalmente falando, vai ser só paga em 2042. É isso que o Senhor está perguntando. O que você tem em casa? O que você tem em casa? O pessoal do louvor subisse. E eu gostaria que você se levantasse. Lembra que eu falei para você? O que é a festa das primícias? A festa das primícias, onde nós lançamos as primeiras sementes que serão colhidas na festa da colheita. Porque o final da festa das primícias é a festa da colheita. E você não vai, deixa eu falar uma coisa para você, você não vai comer tudo o que você colheu nesse ano, mas parte do que você colheu nesse ano, você vai semear para o próximo ano. Esse é o Deus que nós servimos. A palavra de Deus fala que Ele dá para você comer, Ele dá para você ofertar, mas Ele também dá para você semear para o próximo ano. E eu quero que a partir de agora você comece a declarar sobre a sua colheita das primícias. Como eu falei para você, aquela mulher, ela tinha um sonho. Qual que era o sonho? Pagar uma dívida. Porque se ela não pagasse aquela dívida, os seus filhos seriam levados como escravos. Mas ela foi para o Senhor. E o que ela falou para o Senhor? Eu não tenho nada. Aliás, o que eu tenho é insignificante. Para você é insignificante, mas para o Senhor é o ponto de partida, para Ele fazer um milagre na sua vida. Para ele fazer desse pouco, ou fazer desse algo insignificante, o seu ponto mais forte na sua vida. E eu gostaria que alguns minutos, você falasse para o Senhor, Senhor, eu quero, no ano de 2026, eu quero isso na minha vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Antigamente, como nós lemos aqui em Êxodo, era tudo algo material, você tinha que semear, você tinha que colher. Hoje é diferente. Hoje as sementes, elas são semeadas através de palavras. Paulo diz, eu criei, por isso eu falei. Então eu não quero que você olhe para a sua capacidade. Eu não quero que você olhe sobre aquilo que você pode ou não semear ou colher. Eu quero que você olhe agora para o Senhor. Ele que é o autor da fé. É Ele que vai aperfeiçoar a sua fé. Então deixa eu te falar uma coisa. Palavras lançadas são sementes plantadas. Palavras lançadas são sementes plantadas. Agora, de forma individual, gostaria que você fechasse seus olhos. Fala. O que é? Aquela mulher, ela tinha algo muito especial que ela precisava pedir para o Senhor.
Eu quero perguntar para você, o que você quer para o ano 2026? Se você está aqui é porque você quer Deus. Se você está aqui é porque você reconhece que Ele é poderoso infinitamente mais para fazer tudo aquilo que você pensa ou imagina. Eu gostaria de ouvir da sua voz, pessoalmente. Fala: Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero multiplicar minha célula. Você que é líder, fala: Senhor, eu quero multiplicar minha célula. Senhor, mas eu não sei o que eu faço. Eu tenho algumas pessoas que não olham para mim, não me valorizam, não valorizam o que eu falo. Mas Senhor, é o que eu tenho. Fala para o Senhor: Senhor, eu quero pagar uma dívida impagável, que eu contraí de forma impensável, e o que eu tenho é isso, é 1% dessa dívida, mas o que eu tenho é isso, eu te dou. Senhor, eu quero que o Senhor mova no meu casamento. Senhor, eu casei, sabe, tão apaixonado, sabe, eu casei para conquistar tantas coisas quando eu casei, Senhor, e é tanta luta financeira que eu tenho passado nesses dias, Senhor, mas eu quero a restauração do meu casamento. Eu quero que no ano 2026 o Senhor faça um upgrade, eleve o meu nível, Senhor, na minha vida conjugal com o meu cônjuge. Senhor, mas o que eu tenho hoje é isso. Hoje eu tenho um casamento que não tem esperança, eu não consigo enxergar nada, mas eu creio que o Senhor consegue enxergar alguma coisa, Senhor, e hoje eu reconheço